Bem-vindos ao canal Café com Livros. Esse é um canal que pretende falar sobre livros, sobre literatura, sobre obras de ficção e ensaios, para pessoas que gostam de ler. Não é um canal para especialistas, não é um canal de especialistas para especialistas. É um canal de um leitor para leitores ou para pessoas que pretendem se tornar leitores. O objetivo aqui é esse. Eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos que eu adquiri lendo, lidando com livros. Esses conhecimentos eles são frutos de 4 décadas envolvidos com a leitura. É algo muito importante na minha vida, a literatura. A leitura, para mim, é uma coisa muito importante. É uma paixão antiga da minha vida, é a paixão mais antiga da minha vida. Não é a principal paixão, não é a maior paixão da minha vida, eu não posso nem falar isso, porque se eu falar isso, eu não durmo dentro de casa essa noite, mas é a paixão mais antiga que eu tenho. E vou falar para vocês, espero que tenha muitos inscritos no canal, que muitas pessoas assistam o vídeo, mas o fato é que eu já estou acostumado a falar sozinho, eu falo muito sozinho, e falando aqui no canal, eu não vou correr o risco da minha família querer me internar. Vou estar falando sozinho, especialmente nessa pandemia, eu falei bastante sozinho, foi uma maneira que eu arranjei de exorcizar alguns demônios da minha vida. Eu tenho muitos demônios para exorcizar, e falar sozinho me ajuda a exorcizar esses demônios, então é um hábito que eu já tenho. O fato de falar para o canal vai me ajudar a não parecer maluco falando de literatura, né? Eu pretendo falar de editoras, pretendo falar de autores, pretendo falar da obra em si. Vou falar de diferentes tipos de livro, não terei preconceitos de livros. Normalmente livros que eu li. Vocês que querem ler, as pessoas que querem ler, as pessoas que gostam de ler, as pessoas que pretendem começar a ler, uma coisa que eu digo para vocês é que vocês não tenham preconceito de leitura. Leiam aquilo que vocês quiserem ler, aquilo que vocês têm vontade de ler, não tenham vergonha de ler obra nenhuma. Tá? Não tenham preconceito de autores, não tenham preconceito de obras literárias. A gente vive um momento muito polarizado no Brasil, então até esse tipo de preconceito tem existido. Determinados autores, por serem vinculados a uma determinada linha política, pessoas que são filiadas a outra não querem ler e vice-versa. Eu acho que isso aí só atrapalha a leitura. A pessoa que quer ler, quando vocês querem ler, leiam e façam um juízo depois da leitura. O juízo é o juízo do leitor. Não adianta uma obra ser excelente, ser muito boa, se você não consegue ler, se você não consegue gostar. Isso acontece até com pessoas que estão acostumadas a ler há muito tempo, né? Então, não tenham preconceito, leiam. Toda obra merece, ou não vou dizer merece, mas toda obra pode ser lida. Não diria que mereça ser lida, mas toda obra pode ser lida. Quando eu falo isso, não quero dizer que a literatura não tenha uma hierarquia de qualidade. Tem uma hierarquia de qualidade. Existe uma leitura muito qualificada e sofisticada, e existe uma literatura muito inferior, muito ruim. Mas ela também tem que existir. Tem público para ela, e as pessoas que gostam dizem que gosto não se discute, enfim, né? Então eu digo isso, olha, que você quer ler, você está afim de ler, você se sente bem lendo, e tem um tipo de leitor que ele não vai passar para uma leitura mais sofisticada, ele quer ler aquilo que ele gosta e é o direito dele. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é não tenham preconceito da leitura, não tenham preconceito de autores. Abram a cabeça de vocês, leiam aquilo que vocês quiserem, leiam aquilo que vocês gostam, e façam um juízo depois daquilo que vocês leram. Aceitem sugestões, isso é um fato, tá? Discutam, compartilhem. Eu quero aproveitar esse canal também para falar, porque eu vejo muitos pais, eu sou pai, eu tenho 2 filhos que leem bastante, felizmente leem. Não tanto quanto eu gostaria que eles lessem, mas leem bastante. E eu quero falar sobre isso, porque eu vejo muitos pais dizendo que, olha, meu filho não lê, minha filha não lê, meus filhos não leem. E eu acompanho essa situação, eu vejo pessoas que nunca leram nada na vida, até que surge um determinado livro no mercado editorial, essas pessoas leem esse livro de maneira ávida. Então, eu vejo as características desse livro, uma possibilidade das pessoas que querem começar a ler, usar esse tipo de livro. Então, vou falar disso também
de livros que não são uma literatura muito sofisticada, mas são livros ideais para a pessoa começar a ler. Tem vários livros nesse sentido. Para o primeiro vídeo do canal, que eu estou começando hoje com vocês, eu trouxe um exemplar aqui chamado Lord Jim. Eu tenho uma outra edição desse livro, mas eu não consegui encontrar para fazer o canal, para fazer o vídeo do canal. Não consegui encontrar. Na verdade, eu tinha até separado, porque eu tenho uma coleção de Joseph Conrad da editora Revan, mas o que eu separei eu não encontrei. Ele tem um outro livro, o Joseph Conrad tem um outro livro que eu quero falar com vocês em outro momento do canal, mas hoje eu vou falar de Lord Jim. Lord Jim é uma história bastante interessante, é uma história que ela serve para todos nós, ela fala de uma coisa que atinge toda a humanidade, no sentido de que todas as vezes que uma pessoa, seja homem ou mulher, for confrontado com uma força gigantesca, qual seria a reação dessa pessoa? Ela reagiria com coragem, ela reagiria com altruísmo, ela seria uma pessoa generosa nessa situação extrema, né? Se você perguntar a qualquer pessoa, ela vai dizer que reagiria dessa maneira altruísta, reagiria dessa maneira generosa, corajosa, mas uma coisa eu digo para vocês, né? Acho que o melhor seria nós jamais sermos testados para que a gente não decepcionasse outras pessoas e nem decepcionássemos a nós mesmos. E o que acontece com o Jim, o Lord Jim dessa obra, do Joseph Conrad, é que ele passa por essa situação extrema, ele está numa embarcação. Vou fazer uma resenha aqui, talvez algum spoiler, mas é uma obra de mais de 100 anos, então uma obra de mais de 100 anos não tem spoiler. Mas enfim, não vou falar o final. Ele está num barco, uma tripulação, esse barco tem vários passageiros, e esse barco passa por uma trave, um mastro, alguma coisa abandonada, faz um barulho imenso, parece um trovão, mas não tem raios, não tem nuvens. E eles se dão conta, a tripulação se dá conta, assim como o Jim, de que o barco vai colapsar e vai afundar e todo mundo vai morrer. E não tem bote salva-vida para todo mundo, né? Essas questões relacionadas a um certo descaso, uma negligência, também é uma coisa muito antiga na nossa história. E aí o que a tripulação resolve fazer? Literalmente os ratos abandonando o navio. Eles abandonam o navio com os botes salva-vidas que tem e pensam, olha, vai morrer todo mundo, ninguém vai ficar sabendo dessa história, só a tripulação, a vergonha, muitos ali não estão nem aí para essa vergonha, né? E eles vão se dar bem enquanto os passageiros morrem. Famílias, crianças, muitas crianças estão no navio e muitas famílias, e eles vão morrer todos. Só que acontece o seguinte, eles não morrem, o navio é resgatado, todo mundo se recupera. Isso lança uma mancha muito grande sobre a tripulação, mas afeta uma ou outra pessoa. O Jim é muito afetado por isso. Ele sente uma vergonha gigantesca e ele vai passar todo o resto da obra em busca de uma redenção. Então é uma história trágica, tá? É uma história trágica. Ele vai buscar redenção, ele vai buscar se recuperar dessa vergonha, dessa mancha de ser um covarde. Na verdade, ele não quer ser um covarde. Ele vai se colocar em situações em que a coragem dele é testada para ele provar, porque para quem ele quer provar é para ele mesmo, e isso é o mais difícil. Então toda a história segue, é um personagem interessante, é um personagem que a gente se apega, é um personagem que a gente toma afeição por ele, né? Mas é uma história trágica, não é uma história de final feliz, eu digo para vocês, tá? Mas vale a pena. Ela fala de colonialismo, fala de navegação. O autor foi marinheiro da Marinha Inglesa. E aí outra coisa que eu quero falar sobre o autor para vocês é que ele é um autor de origem polonesa, um súdito do Império Russo, perseguido pelo Império Russo, as minorias, as nacionalidades diferentes eram perseguidas no Império Czarista, né? Ele é um polonês. E é interessante porque ele só aprendeu inglês a partir dos 20 anos. Ele dominou o inglês tarde, mas mesmo assim ele escreveu muito bem em inglês. Escreveu outras obras, mas escreveu essa aqui, né, que é no caso que eu estou falando. Ele escreveu muitas obras em inglês e escreveu de maneira maravilhosa, magnífica. Isso é surpreendente, porque não é a língua materna dele, esse polonês, tá?
Outra coisa que eu quero falar para vocês, é sobre essa editora. Esse livro aqui era um livro barato, vendido nas bancas de jornal no ano 2000. Não sei se eu falei isso, já falei isso aqui no vídeo antes, mas só para encerrar, isso era uma obra barata. O mercado editorial mudou muito de 20 anos para cá, muito. Vocês que estão acostumados com essas grandes redes de livraria, principalmente as redes virtuais, isso não existia, era muito difícil comprar livro. E isso foi lançado, o Globo lançava uma coleção de clássicos. Na época a gente tinha que reservar na banca de jornal. Se você fosse comprar lá aleatoriamente, de forma avulsa, você não achava. Então você ia numa banca, fazia uma reserva, o dono da banca garantia para você essa entrega. Você passava depois e pegava os livros. Quem não fazia reserva não conseguia. Eram uns livros baratos, diferentes, né? Não era comum, não era fácil de achar. E eu acredito que essas coleções nem sejam lançadas mais. Eu não tenho visto. Tenho frequentado pouco bancas de jornal, mas não tenho visto as pessoas frequentando. Eu não tenho visto essas coleções mais. Acredito até que existam, mas não é muito comum. Eu comprei a coleção completa na época. Eram autores diversificados, não eram de um autor. A coleção não era de um autor, eram de vários autores. Mas vale a pena ler. Ela fala de nós. Fala de nós. Todo mundo, quando lê essa obra, pensa: como é que eu agiria se eu estivesse naquele navio? Eu abandonaria o navio? Eu ficaria com as pessoas? Como que eu faria? E eu digo para vocês o seguinte: eu sempre espero que a vida não nos teste dessa maneira, porque a vergonha na sequência, se você não agir da forma esperada, não da forma que as pessoas esperam, mas da forma que você espera que você agirá, é uma dificuldade muito grande de você lidar com a sua própria culpa. Esse livro fala também de uma culpa e de vergonha, tá? É um livro que fala disso. Tem toda a ambientação colonial, tem toda a ambientação de uma época, tem toda a ambientação de técnicas técnicas marítimas da marinha inglesa, uma marinha gigantesca, lendária até, eu diria. Mas ele fala muito do seguinte, de culpa, de vergonha e de como cada pessoa reagiria diante de uma força descomunal, a força de ser tragado para um abismo profundo do oceano e morrer afogado, abraçado com outras pessoas. Como que ele deveria ter agido? Ele entendeu que agiu mal. Ele entendeu que agiu mal. E é isso que ele vai carregar durante todo o livro. Durante toda a obra ele carrega até o final essa ideia de que ele agiu mal. Bem, gente, é sobre isso. Esse livro é sobre isso que eu falo para vocês. Vou fazer mais vídeos, vou colocar aqui no canal. Espero que mais pessoas assistam. Que pessoas assistam isso aqui, que deem sugestões, que comentem. Vai ter algumas contradições e incoerências no que eu falo, porque esse livro aqui mesmo eu li há muitos anos, deve ter 20 anos que eu li, então lembro de algumas coisas, mas não lembro de tudo exatamente, da essência do livro eu me lembro. Tá? E a gente vai falando sobre a leitura, sobre leitores, sobre nós leitores, e um abraço, até o próximo vídeo.